eu acredito que mesmo com a inflação subindo um pouco mais para frente, daqui a alguns trimestres, a nossa taxa Selic vai continuar mais baixa. Tá? Por que a nossa Selic pode continuar mais baixa? Então a pior coisa que você pode fazer agora é focar os seus investimentos em renda fixa. Preciso te alertar disso. Eu vou falar aqui sobre visão econômica, não confunda com visão política. Tá? Mas o atual governo tem uma visão econômica diferente da visão econômica que eu tenho, por exemplo. Qual é a visão econômica que eu tenho? Só para que você entenda. Tá? Tem diversas escolas da economia. A visão econômica que eu tenho, a escola que eu sigo, ela pressupõe que você tem que ser responsável fiscalmente, ou seja, no controle orçamentário, e você usa a taxa de juros para frear a inflação ou para estimular o crescimento da economia. E você tem que ter impostos mais baixos para tornar o país atraente, assim todo mundo fica mais empregado, assim todo mundo tem uma renda maior e assim por diante. Essa é a escola que eu acredito, tá? Só que os atuais, já foram indicados 2 e agora mais 2. 4 diretores do Banco Central, tá? 2 que já estão nas cadeiras e 2 que vão entrar nas cadeiras agora nos próximos meses, tá? 4 diretores do Banco Central da Economia, que estão sendo indicados pelo atual governo agora, eles têm uma visão econômica diferente, eles participam de outra escola econômica. Essa outra escola econômica pressupõe que você não deve elevar a taxa de juros. Porque se você eleva a taxa de juros, você encarece o crédito. E quem precisa do crédito é o mais pobre. Então você atrapalha a vida do mais pobre quando você aumenta juro. Porque é o pobre que tem dívida. Então sabe qual é a solução para você frear a inflação? Aumentar imposto. Aumenta imposto sobre os mais ricos. Porque os mais ricos têm muito dinheiro. Então você aumenta imposto sobre os mais ricos, mantém a taxa de juros mais baixa e assim você, em tese, resolve o problema da inflação. Teoricamente, se você não olha para a realidade, isso faz sentido. Qual é o grande problema? Poxa, se você aumentar o imposto para os mais ricos são os donos das empresas. Eles vão repassar esse aumento de imposto para os preços dos produtos, o que vai gerar inflação. É isso que aconteceu em todos os países no mundo durante toda a história. Então, essa filosofia, essa escola econômica pressupõe algo que nunca funcionou e não funciona. Só que em 2025, no início do ano que vem, vai ser indicado o novo presidente do Banco Central pelo atual governo e novos diretores do Banco Central, e o atual governo, que tem essa visão econômica, o atual governo vai indicar 8 dos 9 diretores do Banco Central até o final do mandato. E o que você precisa para ter definição da taxa de juros? 5 votos, de 9 votos, né? É a maioria. Então, como eles participam dessa escola que pressupõe aumento de impostos ao invés de aumento da taxa de juros, o que eu acredito que deva acontecer? Mesmo com uma inflação elevada que a gente deve ver daqui a alguns trimestres. Eu acredito que a gente ainda assim vai continuar com taxas de juros baixas e vai se tentar, mais uma vez, e eu acredito que vai fracassar, vai se tentar controlar a inflação por meio de controle de impostos. Melhor dizendo, aumento de impostos. Então, você ficar investindo em renda fixa é a pior decisão que você pode tomar. Porque se você tiver mais imposto, taxa de juros baixa enquanto a inflação está alta, o dólar vai disparar, a inflação vai ser absurda, você vai estar investindo em renda fixa com a sua taxa estagnada, porque é uma visão econômica deturpada, é uma visão econômica diferente. Tá? E, inclusive, a gente teve uma mudança há pouco tempo, que foi pouco comentada, mas é uma mudança na forma como a gente persegue a inflação, a meta da inflação. A gente tem uma meta, né? Então, para o ano que vem, a meta da inflação é 3%. Tá? 3%. Até pouco tempo atrás, a meta era que a gente tivesse uma inflação de 3% ao ano. Agora, pouco tempo atrás, a gente teve uma mudança da perseguição da meta da inflação. Sabe como é que foi essa mudança? Agora a gente não tem mais um comprometimento com a meta da inflação de 3% ao ano. A gente tem que atingir 3% dentro de um horizonte relevante. Quem que define o horizonte relevante? O Banco Central. Ou seja, ele pode manter a taxa de juros mais embaixo, dizendo, não, mas a inflação vai voltar, isso é uma questão transitória, etc. e tal. Então você abre margem para que o Banco Central possa tomar alguma decisão assim um pouco mais leniente, eu poderia dizer, em relação à taxa de juros. Por isso, eu digo, afirmo e repito, você não é questão de invisto em renda fixa ou na bolsa. Você tem a necessidade de investir na bolsa de valores hoje. Diante dessa visão econômica dos membros do governo, do próprio partido e assim por diante. Só que é um grande risco você investir só em ações. Você precisa também das anti-ações para que você consiga calibrar
os seus investimentos para você não ter uma grande surpresa negativa daqui a pouco.